Olá, tudo bem com vocês? Eu vou apresentar nesse vídeo uma revisão de uma apresentação que eu fiz para a equipe de recursos hídricos da DF+, sobre o modelo SMAP. O que é o modelo SMAP? O modelo SMAP ele é um modelo chuva-vazão, assim como o método racional e como o modelo CNSS, que são bastante utilizados, só que ele tem um pouco mais de elementos, ele tem um pouquinho mais de complexidade dentro dele. E mesmo que não seja útil para você que está vendo esse vídeo diretamente, eu acho que aprender um pouco sobre o modelo SMAP pode ser a porta de entrada para novos modelos chuva-vazão, que é importante saber, porque cada vez mais a gente vai receber dados de campo, dados de vazão e precipitação medidos ao longo desses últimos anos, para poder fazer essa modelagem chuva-vazão e compreender as bacias hidrográficas que a gente está estudando. Então eu acho bem interessante começar pelo SMAP, que é um modelo bem legal. Então vamos lá para o vídeo, passar para alguns pontos aqui sobre o SMAP e pegar uma pequena introdução sobre isso. Bom, antes de começar, vamos fazer aqui algumas definições, né? Por exemplo, o que é um modelo SMAP? O modelo SMAP ele é um modelo de transformação chuva-vazão, assim como o método racional, o SCS do CN e outros. A sigla SMAP significa Soil Moisture Accounting Procedure. Traduzindo, seria algo do tipo procedimento de contabilização de umidade do solo. Mais ou menos já dá para a gente alguma luz sobre o que seria o modelo SMAP. O objetivo do SMAP é gerar uma série de vazões onde a gente não tem dados. Então, eu vou trazer aqui uma bacia como exemplo, né? A gente tem, por exemplo, um empreendimento a ser construído aqui, ou uma captação de água a ser feita nesse córrego ou algo do tipo. Então, nos interessa saber a vazão nesse ponto X. Se eu tiver, por exemplo, um pluviômetro ou pluviógrafo de preferência próximo da bacia, o qual eu posso assumir que a chuva em toda a bacia aconteceu de acordo com o que foi registrado nesse pluviógrafo, então eu posso fazer algumas análises para a bacia como um todo. Supondo aqui que eu tenho uma série de 30 anos, por exemplo, de precipitação medida naquele pluviógrafo. Eu posso, com uma pequena parte de dados, ou seja, uns 6 anos de dados, como está apresentado aqui no exemplo, eu posso encontrar qual é a função que faz a transformação dessa precipitação nessa vazão, e aí com isso eu posso aplicar em todo o resto da minha série de precipitação e gerar vazões onde eu não tenho. Ou seja, eu passo a ter uma série, ao invés de ter uma série de 6 anos de vazão, eu passo a ter uma série de 32 anos de vazão, que seria o mesmo comprimento da série de precipitação. Uma outra utilização também interessante seria poder aplicar isso para eventos futuros, que é mais ou menos a mesma aplicação anterior, mas uma vez que a gente sabe, por exemplo, cenários de seca, cheias e mudança climática, e a gente consegue prever como vai ser a variação da precipitação daqui para o futuro, a gente poderia aplicar isso para a vazão e entender como seria a variação da vazão no futuro também. Então, é uma aplicação bem interessante do modelo SMAP, a gente poder prever quais são as variações de vazão com base nas variações de precipitação. Eu separei essa apresentação em 6 partes, que seriam as seguintes. Eu tenho primeiro um conceito importante, que a gente vai trabalhar alguns conceitos que são interessantes, de vazão, tempo, espaço. Tem uma diferença quando a gente faz a consideração de o que é a vazão no espaço. Segundo, a gente vai trabalhar o que são modelos chuva-vazão, é só uma definição mesmo de como funciona um modelo chuva-vazão, bem direta. Depois eu vou trazer um pouco da ideia de modelos de reservatórios, utilizando o modelo SCS como exemplo, só para dar uma ideia do que são reservatórios de bacias e como a gente utiliza eles. Passar pela introdução do modelo SMAP, quais são os conceitos, talvez essa aqui seja a parte mais interessante de todas, mas ela também é bem direta porque eu não vou adentrar todas as contas. E eu vou dar um overview de quais são as contas que são feitas dentro do modelo SMAP, porque eu vou precisar fazer mais outros 2 vídeos ou 3 para poder explicar cada um dos tipos de modelo que a gente tem dentro do modelo SMAP. As diferenças são basicamente se o modelo é mensal, diário ou horário. Então tem várias escalas de tempo. E aí, por fim, eu vou passar um pouco pelos 2 softwares que estão disponíveis e são fáceis de utilizar com o modelo SMAP, que é o SMAPnet, da USP, e o SH30, da UFMG. Então, bora lá! E a primeira definição que eu vou trazer aqui é a definição de vazão.
E vazão é uma quantidade, seja em massa ou em volume, que escoa por uma seção, ou seja, que passa por uma seção em determinado intervalo de tempo. A expressão em determinado intervalo de tempo, ela é importante aqui pelo seguinte: o intervalo de tempo que a gente está considerando para fazer a análise, ele importa. Então, eu vou usar essa definição para a gente poder analisar as vazões de acordo com o intervalo de tempo que a gente está olhando. Se eu colocar aqui do lado vazão como volume escoado em relação ao tempo, a gente pode analisar aqui uma série de vazões, por exemplo, trazer para cá uma série de vazões reais. Com essa série de vazões que a gente tem aqui eu tenho a série de vazões em dados diários e dá para ver uma grande variação delas, só atentar aqui que elas estão em escala logarítmica aqui no canto. E aí, se eu tirar a média a cada mês delas, eu vou ter vazões diferentes das que eu tenho diariamente, obviamente. Então eu tenho vazões aqui que não são tão baixas quanto as mínimas diárias, nem tão altas quanto as máximas, elas estão mais estabilizadas. E novamente, se eu tirar agora a média a cada ano, já que eu tenho aqui uns 50 anos de dados mais ou menos, eu vou ter um valor de vazão muito mais equilibrado ao longo do tempo. Então, se eu estou falando de intervalo de tempo, ou seja, meu ΔT mensal, diário ou anual, eu vou ter diferentes vazões na hora de fazer a análise. Eu vou dar um zoom aqui no primeiro ano de dados que eu tenho, que é esse daqui, vou olhar para o hidrograma só desse ano, que seria esse hidrograma mais detalhado aqui. Com esse hidrograma mais detalhado, a gente consegue ver perfeitamente as variações ao longo da série diária, que é a azul, a série mensal, que é a laranja, e a série anual. Ou seja, essa média anual aí, ela tem todo o volume escoado ao longo do ano dividido pelo tempo. Então, se a gente pegar a área abaixo de qualquer um desses gráficos aí, ela tem que ser igual. E aí, lembrando, está em escala logarítmica, é por isso que não dá essa sensação de que é tão igual assim. Com isso, a gente tem que ter essa atenção ao intervalo de tempo que a gente está considerando, porque a vazão, mesmo que ela esteja medida em metros cúbicos por segundo, a gente tem que saber qual que é a base de cálculo dela. Por exemplo, se ela é uma vazão diária, é uma vazão mensal ou uma vazão anual. No caso de ser uma vazão horária, por exemplo, ela poderia até ser menor do que essa que a gente está vendo, ser mais variada, desculpa, do que essa que a gente está vendo em azul. Só que isso vai depender de bacia para bacia. Então é muito importante ter esse alerta pelo seguinte: se eu for diminuindo o ΔT, não quer dizer que eu vou ter maiores variações da minha vazão. Isso chega a um certo limite que a própria bacia não varia tanto. Eu vou dar dois exemplos para mostrar como que isso acontece. No rio Amazonas, lá na foz dele, ele tem uma vazão gigantesca. Então é bem provável que em uma hora a gente não tenha uma variação de vazão tão significativa, mesmo em um evento de cheia. É provável que em uma hora a gente não tenha uma vazão significativa, quanto a gente teria em uma bacia muito pequena. Por exemplo, uma bacia de só alguns quilômetros quadrados, que vai ter a variação dela praticamente de minuto a minuto. Então, no caso de analisar o Amazonas de minuto a minuto, a gente teria a mesma vazão durante vários e vários minutos. Então, a diminuição do intervalo de tempo não mudaria a vazão. Mas esse é só um exemplo mesmo. O interessante aqui é que a gente possa fazer uma série de vazões com o modelo SMAP, e ele trabalha tanto na base mensal, quanto diária, quanto horária. Aproveitando esse gráfico aqui de vazões diárias, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, um outro conceito que a gente pode trabalhar aqui, que é o seguinte: a gente consegue ver que o gráfico está crescente no sentido da direita, as vazões estão crescendo no sentido da direita, mas isso é uma análise meio que geral. Se a gente pega e olha a cada tempo ali mais detalhado, a gente vê que tem variações que sobem e descem o tempo inteiro, mas com uma tendência para a direita. A gente pode separar essas duas tendências numa variação rápida, que seria essa que sobe e desce, e uma outra variação mais devagar, que seria essa daqui mais ou menos, uma tendência que a gente vê assim. Isso daqui é representado pela vazão de base do córrego, né? A gente tem um aumento da vazão que está na base do escoamento. A gente pode interpretar isso da seguinte maneira: eu vou trazer uma bacia aqui do lado, né? Uma bacia hidrográfica hipotética, para a gente poder entender quais variáveis estão envolvidas nesses dois comportamentos do gráfico, né? A gente tendo essa bacia hidrográfica, a gente sabe que vai acontecer a precipitação na bacia como um todo, e que é a precipitação que vai gerar a vazão. Com isso, a gente tem um escoamento superficial, que resulta diretamente da precipitação sobre a bacia. Mas a gente tem também um reservatório que fica dentro da bacia,
e ele vai recarregar o córrego, ou seja, a água vai escoar dele para lá. E modelos chuva-vazão como o modelo SMAP, eles são basicamente a tentativa de interpretação de todas as interações desses fenômenos que eu mostrei aqui, para tentar prever tanto o escoamento superficial quanto o escoamento de base, uma vez que esse escoamento de base ele é fruto da quantidade de água que tem dentro do solo. Então ele diminui conforme a quantidade de água dentro do solo diminui. Por isso que a gente tem as variações do escoamento de base e tem as variações do escoamento superficial, cada um com seu tempo de variação diferente. Mas afinal, o que são modelos chuva-vazão? Como a gente consegue definir um modelo chuva-vazão? De maneira bem prática, eu vou definir aqui essa bacia que a gente está utilizando como hipótese e eu vou fazer uma seção aqui nela só para a gente ver o que acontece dentro do solo. Então eu vou trazer para cá uma seção do solo como eu fiz ali. O modelo chuva-vazão, ele simplesmente quer chegar num resultado de qual é a vazão do córrego com base em precipitação. Então, o modelo chuva-vazão é definir qual é essa função de transformação da precipitação em vazão. É um percentual dela? É algo que acontece aí no meio? Então, mais do que uma função, são procedimentos, processos que acontecem no solo que vão gerar a vazão ao longo do tempo. Então, aqui, se a gente pegar, por exemplo, o modelo SCS, a gente tem aqui, no caso, a utilização de uma precipitação medida, que é essa que está aqui em cima, para a geração dessa vazão que está aqui em vermelho. E aí é que é interessante chamar a atenção para o seguinte, com a função que foi calibrada aqui, a gente conseguiu muito bem reproduzir qual foi a vazão registrada, que está empontilhado ali. Então o modelo SCS, nesse caso aqui, foi utilizado para reproduzir uma vazão de pico e ele funciona muito bem. Só que demandou de vazões medidas em campos para poder fazer essa calibragem dessa função F. No caso, a função F aqui foi representada apenas pelo CN, o Curve Number. No caso do modelo SMAP, a gente vai ter outros parâmetros a serem calibrados, não só um como é no caso do SCS. Se não me engano, nesse caso aqui, teve calibração também do tempo de concentração, para que o pico batesse com o pico que foi registrado. Uma importante interpretação que a gente pode fazer do solo, e a gente faz isso geralmente em quase todos os tipos de modelo chuva-vazão mais avançados do que o SCS, é a interpretação do solo como um reservatório. Então vamos pensar aqui no modelo SCS, que é o mais comum de ser utilizado. A gente tem a precipitação e a gente consegue prever qual vai ser a infiltração no solo. Com isso a gente consegue prever qual vai ser a vazão. O modelo SCS basicamente funciona da seguinte maneira. A gente tem inicialmente uma abstração aqui, ou seja, choveu essa quantidade toda aqui, mas isso não virou escoamento. Só vira escoamento o que está mais escuro aqui nessa figura. Então, enquanto não é superada uma certa capacidade do solo de infiltrar sem gerar escoamento, a gente não tem escoamento nenhum. A gente chama isso de abstração inicial. Por exemplo, a abstração inicial é de 20 milímetros. Então, enquanto não chove em mais do que 20 milímetros, o solo absorve tudo e não gera vazão. Depois que a gente vence essa abstração inicial, a gente passa a ter uma capacidade de infiltração cada vez menor, porque ela vai decaindo conforme o solo vai saturando até que ele chegue num limite. Eu estou completando a figura aqui por minha conta própria, porque no exemplo não chegava até a saturação do solo. Na saturação total, a gente já não tem mais capacidade de infiltração. E se chovesse qualquer coisa depois dessa saturação do solo, todo o volume que chove vai virar vazão. Então, choveu 20 milímetros depois desse tempo, esses 20 milímetros vão virar vazão. Se a gente somar toda essa área vermelha aqui, a gente vai ter a saturação do solo, que é o máximo que o solo consegue suportar de vazão. E toda essa queda aqui, toda essa curva de declínio da capacidade de infiltração, ela é dada pelo modelo CN do SCS. O CN, então, é um Curve Number, é um número que a gente obtém com base no uso e ocupação do solo, que vai falar todo o comportamento da curva, inclusive qual é o volume total S. Ele pode ser calculado com o Curve Number. Então vamos tentar entender todo esse processo que eu expliquei agora, que provavelmente você já está cansado de saber. Vamos tentar entender ele como se fosse um reservatório no solo, interpretando essas variáveis todas que eu trouxe aqui agora. Então eu vou trazer um reservatório para cá, e esse é o nosso solo.
é o solo como um todo, o solo da bacia toda. E aí ele tem uma certa capacidade de reter água. E aí a gente vai ter a precipitação incidindo sobre o solo, incidindo sobre toda a bacia, e aí a gente vai ter variações de água dentro do solo. Mas vamos ver como interpretar a geração de vazão para isso. Eu coloquei aqui um extravasor nesse meu reservatório, e aí a gente tem aqui que uma capacidade inicial de infiltração seria dada, por exemplo, por essa diferença que a gente tem aqui entre a parte de baixo do extravasor, que seria a soleira dessa saída, e o fundo do reservatório. Ou seja, enquanto eu não venço isso, eu não tenho nada saindo pelo meu extravasor. Eu não tenho água chegando no meu córrego, na analogia do modelo. A partir do momento que a água passa acima de um certo nível, ou seja, a gente vence a abstração inicial, eu passo a ter vazão saindo de dentro do meu reservatório, ou seja, o meu solo passa a gerar vazão. E conforme vai aumentando a precipitação, vai diminuindo essa capacidade de infiltração e a vazão vai sendo gerada cada vez mais. Até que a gente chega no limite, o solo fica totalmente saturado e aí toda a vazão que chega, ou seja, toda a precipitação que chega, vira vazão no córrego. Porque a gente venceu a saturação, que aí seria, nessa analogia minha, a capacidade total do reservatório. Ou seja, eu cheguei na capacidade total do reservatório. E aí uma coisa que eu acho interessante de lembrar é que o normal seria esperar que depois que a chuva passa, continua tendo geração de vazão aqui no solo, porque o extravasor ainda está funcionando, mas na verdade ele não funcionaria mais. Então eu queria só trazer isso aqui como uma analogia do funcionamento, né? Trazer as variáveis do método SCS para um método, para uma análise de reservatórios, que é o que a gente vai fazer daqui para frente, só para fazer essas analogias mesmo, mas assim, elas param por aqui. Porque dentro do método SCS, depois da geração de vazão, ainda tem a aplicação do hidrograma unitário e parte da vazão ainda vai chegar até o córrego. Então não quer dizer que depois que acaba a chuva, a gente não tem mais vazão sendo gerada. Isso ainda tem um delayzinho ali na geração de vazão, que é dado pelo tempo de concentração e aplicação do hidrograma unitário. Então, muito cuidado, não significa essa analogia que eu fiz aqui que depois que para de chover o modelo SCS não gera mais vazão. Essa é só uma analogia a como o modelo SCS gera vazão ao longo do tempo. Vamos passar aqui agora para uma parte bem interessante que eu acho que talvez seja o principal dessa apresentação que eu estou fazendo. A gente deu uma analisada aqui num modelo bem simples, que é o modelo SCS, bem simples no mínimo na sua concepção, mas na aplicação ele passa a ser um pouco mais complexo. Mas eu digo que ele é simples porque a gente consegue, analisando essa figura aí, ver que o processo de transformação da precipitação em vazão, ele é exclusivamente dado pela função de infiltração F, que seria essa curva que a gente está vendo aqui decaindo com o pontilhado vermelho. Ela é dada pelo CN, o Curve Number. Se a gente for analisar como conceber um modelo chuva-vazão, existem vários exemplos. Eu trouxe aqui alguns que aparecem no livro do Biven, que é sobre modelos chuva-vazão, né, sobre a modelagem chuva-vazão. Recomendo a leitura dele, apesar dele ser um pouco avançado. Eu acho que dá para compreender bastante do que tem nele. Eu trouxe essas imagens de lá. Existiam até outras, mas eu trouxe aqui 4 delas só para exemplificar como a gente tem várias maneiras de se interpretar a geração de vazão em uma bacia. Por exemplo, essa primeira da parte de cima é a do SCS. A segunda, da direita dela aqui, ela já seria uma que não tem geração de escoamento superficial. A gente só tem geração de escoamento pela infiltração e pela vazão que vem da bacia. Tem uma terceira aqui que é baseada na saturação do solo, numa zona de saturação, na qual a gente tem 3 tipos de vazões sendo geradas, e aí a precipitação, só uma região próxima do córrego que vai gerar vazão, porque ela está saturada, e por último a gente tem uma aqui que divide o solo em 2 horizontes, horizonte 1 e horizonte 2, e é essa daqui que é a base do modelo SCS, justamente porque a gente tem aqui as variações lentas e variações rápidas, ou seja, a gente tem a geração de escoamento superficial, que é a função do horizonte 1 do solo, e a geração de escoamento de base, que seria o horizonte 2. E a gente vê que as camadas ainda comunicam entre si, ou seja, o horizonte 1 ele leva a água até o horizonte 2.
Essa é a base de um modelo SMAP. Eu vou trazer agora essa imagem para cá e vou voltar com um reservatório aqui que seria o horizonte 2. Então vamos imaginar aqui que, como foi feito lá em 1982 a apresentação desse modelo Soil Moisture Accounting Procedure pelo pessoal da USP, em conjunto com o pessoal do Canadá, um professor do Canadá, que seria o seguinte: interpretar o solo como dois horizontes diferentes, no qual a gente pode ter a precipitação ocorrendo em toda a bacia, e aí dessa precipitação a gente já tem um divisor aqui que parte da água que cai já viraria direto o escoamento superficial, e a outra parte cairia dentro do reservatório, ou seja, P menos ES cai dentro do reservatório, que seria o horizonte 1. Nesse horizonte 1 a gente tem um acúmulo de umidade. Esse acúmulo de umidade ele pode sair por evapotranspiração. Então a gente tem uma evapotranspiração potencial que pode ocorrer, e se tiver capacidade do solo de fornecer água para essa evapotranspiração, ela ocorre. E aí, como a gente vê ali, o horizonte 1 e o horizonte 2, eles se comunicam. Então quer dizer que aqui tem uma passagem de água de um para o outro, que a gente pode interpretar como uma conexão entre esses dois reservatórios. E aqui a gente vai ter uma recarga da base, ou seja, recarga do horizonte 2, feita pelo horizonte 1, recarga do reservatório de baixo, feito pelo reservatório de cima. E a gente vê também que tem um escoamento lateral no horizonte 2, ele vai para o córrego, então seria como se fosse uma capacidade de saída da vazão aqui. Então a gente já tem definido aqui tanto o escoamento superficial quanto o escoamento de base. E esses dois somados são o que a gente chama de deflúvio. Deflúvio ele é simplesmente a vazão dividida pela área da bacia, ou seja, o deflúvio ele pode ser dado em milímetros. Então, se a gente falar que tal rio tem tantos milímetros de deflúvio, isso quer dizer que a gente já está dividindo a vazão da bacia pela área. Então, eu vou utilizar aqui uns marcadores só para a gente ver quantos processos a gente falou aqui até agora. A gente tem o processo 1, que seria a geração de escoamento superficial, o processo 2, que seria a evapotranspiração do horizonte 1 do solo, função 3 aqui, o evento 3, que seria a passagem da água do horizonte 1 para o horizonte 2, e a função 4, que é esse escoamento no sentido horizontal do horizonte 2 para dentro. Esse aqui é a base de cálculo do modelo SMAP, os seus cálculos mensais. O modelo diário e o modelo horário, eles têm uma pequena diferença disso daqui, mas a base de cálculo é basicamente essa. Então vamos passar pelo modelo mensal agora. Bom, agora, ao invés de horizonte 1 e horizonte 2, eu vou chamar de reservatório do solo, o de cima, e reservatório do subsolo, o de baixo, só para seguir a nomenclatura que foi utilizada no artigo original e que é utilizada no software também. Vou puxar esses reservatórios aqui para o lado e vou lembrar aqui que a gente faz todos esses cálculos em milímetro, para facilitar mesmo. Então, o programa vai fazer esse cálculo todo em milímetro, os programas, mas a gente poderia até fazer isso no Excel também em milímetro, sem preocupar com a área inicialmente. E aí agora eu vou trazer essas 4 funções que a gente trabalhou aqui e vou falar detalhadamente cada uma delas, né? Detalhadamente, na verdade, não, eu vou explicar qual é a conta dentro de cada uma delas aqui e aí a gente vai entender como esses reservatórios se comunicam. Eu vou definir uma variável importante aqui, que é o teor de umidade do solo, ou seja, do horizonte 1, que é essa variável representada pela relação entre a quantidade de água que eu tenho e a saturação do solo, sendo que a quantidade de água é o tanto que está armazenado ali e a capacidade do solo, a saturação, é o volume total que o solo tem de vazios, né, onde a gente pode ter água armazenada. Então isso aqui é dado em milímetros, por exemplo, um solo tem 2.000 milímetros de saturação, ele pode chegar a 100% de saturação depois que 2.000 milímetros estão armazenados ali. Lembrando, tem saída, tem entrada, então não quer dizer que se chover 2.000 milímetros em um ano ele vai estar saturado nem nada do tipo. Mas eu acho que vocês estão entendendo isso daí. Trazendo para cá as variáveis, para a gente calcular o deflúvio, a gente depende do cálculo do escoamento superficial e do escoamento de base. E ele depende de todas as transformações a seguir. A primeira delas é a transformação da precipitação em escoamento superficial, que é aquele triângulozinho ali na lateral do modelo, né? A chuva cai e aí parte dela já escoa, enquanto o restante todo infiltra. Essa parte que escoa, ela é função do teor de umidade do solo.
Ou seja, se for o solo estiver muito úmido, vai ter uma capacidade de escoamento muito maior. Esse TU, é o teor de umidade, elevado a PES, que seria uma potência de escoamento, ele é o coeficiente de runoff. Ou seja, a chuva cai e aí um coeficiente de runoff vai transformar ela. E olha como o modelo SMAP já é bem mais interessante do que o modelo do método racional, por exemplo. O modelo do método racional, ele usa um coeficiente de runoff constante, enquanto que o modelo SMAP, ele tem a variação do coeficiente de runoff em função do teor de umidade. Isso aqui dá uma capacidade para o modelo de ir se adaptando à condição de escoamento do solo. Então a transformação ela vai variando ao longo do tempo. A segunda conta que é feita é a de quanto que vai evapotranspirar do solo. E aí mais uma vez é utilizado o teor de umidade do solo. Ou seja, quando está seco, a gente vai ter pouca evapotranspiração. E quando está muito encharcado, vai ter muita evapotranspiração. E como é feita essa conta? ETPR é a evapotranspiração real, que é a que vai realmente acontecer. Ela é igual ao teor de umidade do solo vezes a evapotranspiração potencial, que é um input que a gente dá no software. Evapotranspiração potencial depende da radiação que bate ali no solo, ela depende da umidade, da velocidade do vento, então ela é um cálculo que é feito à parte. Tem todo um manual da WMO sobre como calcular a evapotranspiração potencial e a gente deixa isso para um outro vídeo. Mas a evapotranspiração real ela é calculada em função do teor de umidade, que é mais uma vez uma coisa interessante, porque o solo só vai evapotranspirar se ele tiver disponibilidade de água para isso. A terceira conta é a recarga, ou seja, é o quanto que passa do reservatório superficial para o reservatório do solo, reservatório subsuperficial, reservatório mais profundo. E isso é dado por um coeficiente de recarga e mais uma vez o teor de umidade do solo entra na conta. Então, se tiver muita água no solo de cima, a gente vai ter muito gradiente hidráulico, muita pressão hidráulica e a água vai descer mais. E esse coeficiente de recarga reflete nada mais, nada menos do que a permeabilidade do solo no sentido vertical. E isso também vai depender da quantidade de água que tem no solo de cima. Então, são vários fatores, quase todos eles envolvendo o solo de cima, e um fator, que é o coeficiente de recarga, envolvendo o solo de baixo. E aí, por fim, a gente tem um escoamento agora na direção horizontal do horizonte 2, ou reservatório do subsolo, na direção do córrego, que é diretamente o cálculo do escoamento de base. Ele é dado por 1 menos um coeficiente de recessão vezes o reservatório do subsolo. Para quem já trabalha com hidrologia, já trabalhou com vazões há mais tempo, já deve imaginar que o coeficiente de recessão está relacionado com a cauda, o que a gente chama de cauda do hidrograma, quando a gente está em um período sem chuva. E é exatamente isso, mas tem uma certa correção a ser feita, ou seja, a gente utiliza aquele mesmo coeficiente de quanto tempo que a vazão demora para cair pela metade em um período de recessão, para poder calcular esse coeficiente aqui. Então eu vou trazer isso em um outro vídeo, e aí vai ficar mais claro para como aplicar esse coeficiente de recessão para calcular o escoamento de base. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3 variáveis. Essas 3 variáveis têm que ser calibradas para o modelo. São elas que interessam para a gente calibrar, para poder entender qual é toda a dinâmica do modelo SMAP. Com elas calibradas, a gente consegue fazer o modelo funcionar. Aqui eu trago uma representação dos reservatórios, como ela é feita geralmente em textos acadêmicos, e até mesmo, essa aqui no caso é do manual do SMAP. Ela às vezes traz um pouco de confusão quando os elementos aparecem todos juntos. Por isso que eu quis trazer essas animações, com eles aparecendo cada hora em um momento, para poder explicar cada um deles. Geralmente a gente vai ver em livros e não tem a dinâmica de uma apresentação aparecendo tudo de uma vez e fica um pouco confuso. Mas eu acho que agora fica muito mais claro visualizando essas variáveis dessa maneira aqui. Isso aqui geralmente é a forma de apresentar as variáveis do modelo mensal. Para o modelo diário, a gente começa a ter um pouquinho de variações, principalmente no escoamento superficial. Então eu chamo a atenção ali para aquela seta mais da direita, onde a gente tem a transformação do escoamento superficial ali, da precipitação em escoamento superficial. E olha só como a gente tem a inclusão de mais um reservatório, que é chamado de reservatório superficial. É como se ali em cima naquela imagem eu tivesse agora um horizonte zero, onde ele gera o escoamento superficial. Então tem mais uma pequena transformação ali.
E aí eu já adianto, essa transformação ela se utiliza de um modelo muito próximo do modelo SCS. Então esse reservatório onde entra o escoamento superficial e é transformado em escoamento direto, ED, tem uma interface com o modelo SCS. Já no modelo horário, a gente tem um reservatório a mais ainda. E aí esse reservatório ele é para poder fazer um atraso no tempo em que a chuva chega na bacia e ela vai até o córrego. Lembrando que no modelo horário, a chuva pode chegar lá no alto da bacia e demorar mais do que 1 hora para chegar no córrego. O que quer dizer que naquele meu time step de cálculo, a precipitação que cai no time step 10, por exemplo, não necessariamente ela vai chegar até o exultório da bacia em menos de 1 hora. Isso quer dizer que se demorar mais que 1 hora, ela tem que chegar lá em outro time step. Então a gente adiciona reservatórios que levam em consideração o tempo de concentração da bacia para poder fazer essa transformação do escoamento superficial em vazão. Então, basicamente, as diferenças que a gente começa a ter entre os modelos são no escoamento superficial. Uma outra diferença que a gente vê, e aí eu vou chamar a atenção agora para o reservatório do solo, olhando para o primeiro mais à direita, a gente vê que ele é uma abertura que leva a água até o subsolo. No modelo diário, passa a ser incorporado o que a gente chama de capacidade de campo. Então tem uma tubulaçãozinha um pouco mais alta ali. Quer dizer que uma certa quantidade de água sempre fica no reservatório do solo. E é por isso que eu gosto muito dessa analogia a reservatórios, que ela dá para a gente a noção de como se comportam algumas coisas que geralmente só olhando para o efeito real a gente não conseguiria ver. No caso dessa água que nunca consegue descer do reservatório do solo, ou seja, ela fica aprisionada abaixo dessa tubulação aí, ela é, na verdade, uma água que vem da retenção que as plantas fazem da água no solo próxima das raízes. E isso a gente chama de capacidade de campo. Então, um determinado percentual do reservatório do solo nunca recarrega o subsolo. Olha que genial isso! Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito interessante como a gente consegue ir incorporando alguns conceitos para interpretar coisas que a gente vê na natureza. E como esses modelos têm cálculos diferentes que eles fazem para incorporar essas diferenças do tempo, eles vão ter resultados diferentes. Então a vazão mensal é diferente da vazão diária, que é diferente da vazão horária. E isso é exatamente o que a gente tinha visto lá no começo, quando a gente muda a base de análise da nossa vazão, e ela vai mudar de valor, obviamente. Então, vazões aqui diárias, mensais e anuais são diferentes entre si. A escolha do time step, ela vai depender do tamanho da bacia e do propósito do estudo. Dependendo do fenômeno que você quer entender, da qualidade do input, você vai definir qual time step você vai querer para a sua análise. E, por exemplo, se a gente está preocupado em pegar vazões de pico, o ideal é utilizar o modelo SCS para modelar um evento só e não uma série histórica inteira. Mas se a gente quer pegar alguns eventos de pico, mas não voltados à vazão de pico, talvez algum volume escoado e tal, a gente pode pensar ali no modelo horário para uma bacia pequena. O modelo diário também vai servir para isso, mas para captação de água talvez, para saber a média de água que pode ser captada. E conforme a bacia vai crescendo, a gente vai aceitando modelos com time step maior. Por exemplo, o modelo mensal ele vai servir para bacias maiores. Mas isso não quer dizer que a gente sempre vai utilizar modelos mensais para bacias maiores. Um bom exemplo é quando eu quero estudar o escoamento de base. A variação do escoamento de base ela é bem diferente do escoamento superficial. Então eu posso ter uma bacia muito pequena, calibrar os parâmetros com vazões mensais, com médias mensais de vazão daquele local ali, para tentar entender como acontece o escoamento de base e isso ser um input para algum outro estudo meu. Isso vai ficar a critério do engenheiro de acordo com o problema que ele está trabalhando. Trazendo para cá então agora as variáveis do modelo mensal, são essas que eu trouxe aqui, e exatamente essas três variáveis aqui, são as que a gente tem que calibrar para gerar aquela função, né, com base no que a gente já tem de dado, ou seja, eu gero todas essas três variáveis, são esse F que eu estou utilizando aqui para representar a transformação da chuva, que está em cima, em vazão. Depois que eu tenho esses três valores calibrados o melhor possível, então eu vou ter uma outra curva aqui em cima dessa, né, essa aqui seria a registrada, eu vou gerar uma, e aí eu vou variando esses parâmetros de forma que as duas fiquem o mais próximo possível. Isso é a calibragem. E depois disso eu posso trazer essas funções calibradas e aplicar em toda a série histórica.
E aí com isso eu vou ter não mais 6 anos de dados, mas sim 32, como nesse exemplo que eu trouxe aqui. Vamos chegar aqui agora na última parte, que é a apresentação dos dois softwares que a gente tem disponíveis. Todos os dois são gratuitos. Um é da USP e o outro é da UFMG. Esse aqui é o SMAPnet da USP. Ele é um modelo um pouco mais completo do que o SH30, que é o próximo que eu vou mostrar. Ele tem esse painel que mostra para a gente aí os gráficos. Ele sempre tem nesse gráfico aqui a vazão calculada e a vazão observada, então esses dois gráficos têm que bater, e a precipitação também inserida. E aí tem os valores iniciais ali no canto direito alto, além dos parâmetros, aqueles parâmetros que eu falei para serem calibrados aqui na esquerda. Ele tem vários bugzinhos que eu quero, não são bugs, na verdade são pontos que poderiam ser melhorados, que eu vou passar por eles na hora de fazer a aplicação do software, mas ele tem um otimizador aqui, que seria essa função aqui no meio. A gente escolhe uma função, uma dessas que estão aparecendo aqui na esquerda, né, dessa quadrado da função objetivo, e a gente pede para ele otimizar os parâmetros. E aí no quadradinho da esquerda a gente tem vários parâmetros a serem otimizados. A gente pode escolher um deles e ele otimiza. Ele tenta buscar o parâmetro que vai fazer com que as duas curvas, a vazão calculada e a vazão observada, ou seja, a curva azulzinha e a curva laranja, fiquem iguais. Então ele faz a calibragem automática para a gente. Depois que os resultados estão prontos, a gente pode clicar em resultados gráficos ali e abrir os resultados, tá? Então dá para pegar todos os resultados das comunicações entre os reservatórios a cada time step que foi calculado. A gente tem os resultados mais detalhados também em outras abas. E para inserir os dados, a gente abre também outras abas quando clica ali em cima, em evaporação, precipitação e vazão observada. E aí eu já chamo a atenção para o seguinte, ele chama de evaporação o tempo inteiro, o que na verdade é evapotranspiração. Já o software SH30 da UFMG, ele tem uma interface um pouco mais simples e ele só faz cálculos no modelo mensal. Então ele não tem cálculo no modelo diário e no modelo horário. Ele só faz cálculos na base mensal e ele depende de inputs que tem que ser feitos com arquivos TXT de dados pluviométricos, evaporimétricos e fluviométricos. Então ele fornece para a gente até um outro modelo sem ser o SMAP, que é o modelo Rio Grande, que é muito similar ao SMAP, mas a gente não vai falar dele. Ele tem outras abas além dessa, que são a calibração automática e a calibração manual, que simplesmente a gente ajusta algumas barras e vai vendo como o nosso hidrograma de resposta vai funcionando. Ele é bem rápido, a calibração manual dele é bem direta. Quando a gente fica mexendo os parâmetros, a gente vê a curva mexendo automaticamente e com isso a gente consegue ver se o nosso modelo está bom ou não está. Como ele é mais simples e como eu quero apresentar para você a utilização do modelo horário e do modelo diário também, eu vou falar bem mais do modelo SMAPnet. Detalhando agora os modelos SMAPnet aqui, eu vou falar um pouco de cada um dos painéis. Esse aqui são os inputs fixos, ou seja, são as variáveis que não vão mudar. A gente coloca elas aqui e elas vão valer ao longo de toda a nossa simulação. Aí eu já chamo atenção para abstração inicial e capacidade de campo, que são duas variáveis que não entram no modelo mensal, só entram no modelo diário e no modelo horário. Aqui a gente tem os parâmetros de calibragem, ou seja, aqui são aqueles parâmetros que vão fazer a comunicação entre os reservatórios. Então aqui é onde está realmente as características da bacia. Aqui a gente tem um painel onde fica mostrando as vazões observadas, simulada e a precipitação. Não aparece a evapotranspiração aqui. E a vazão simulada, ela é a que vai sendo variada conforme a gente muda os parâmetros. Aqui a gente tem as séries, onde a gente insere as séries de precipitação, vazão observada e evapotranspiração. Então, nesse canto aqui é onde a gente vai inserir os nossos inputs para poder trabalhar o modelo. Por fim, aqui a gente tem a função objetivo, né, onde a gente escolhe uma dessas funções aqui, que são funções, são algoritmos que ficam variando os nossos parâmetros, buscando que tenha uma certa igualdade entre vazão calculada e vazão observada. E a gente consegue pedir para alguma dessas funções aqui fazer a variação e otimizar para a gente. Não é tão mágico quanto parece. As calibrações, por vezes, e não raras, elas ficam ruins. E a gente tem que ir lá e trabalhar realmente na mão, com base na sensibilidade
variabilidade de cada um dos parâmetros. Essa foi a introdução ao modelo chuva-vazão SMAP. Eu vou gravar mais alguns vídeos mostrando como funciona cada um dos modelos e adentrando ali nas contas e tudo mais, e também utilizando o software, né, o smap.net. A ideia aqui foi só trazer uma introdução mesmo. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero aí no próximo vídeo.